essa semana nós vamos continuar com a resenha, tá? Eu espero que vocês tenham lido o texto na semana passada e tenham assistido o filme como sugestão. Se não assistiram, não tem problema, mas leiam, nós vamos ler novamente aqui esta resenha para a gente relembrar alguns itens, tá? Então vamos lá. Leia a resenha do filme Milagre na Cela 7, escrita por Ícaro Rodrigues. Milagre da Cela 7, desde a sua estreia no início de abril, é um dos filmes mais vistos no Brasil. O longa é um remake de mesmo nome de uma obra lançada em 2013 na Coreia do Sul. O filme conta a história de um homem com deficiência intelectual, que tenta provar a sua inocência num processo criminal, enquanto cuida da filha. Se prepare para ver um filme sobre fé e amor incondicional entre pai e filha. Essa é a obra até o momento mais emocionante de 2020. O roteiro foi escrito pela dupla de roteiristas, não vou saber falar o nome deles, Kubilay Tat e Özge Efendoglu. O remake do Milagre da Cela 7 é objetivo, simples e linear. Conta a história de um pai solteiro muito amável que possui deficiência intelectual, vive com a filha e a avó em um pequeno vilarejo na Turquia. A vida simples da família vira de ponta cabeça quando o pai se envolve no acidente que mata a filha de um tenente do exército turco, que ordena sua captura e o envia para uma prisão, enquanto aguarda a ordem de execução. Então aqui, nesses 3 primeiros parágrafos, ele meio que introduz. Aqui no primeiro parágrafo, ele fala rapidamente sobre o filme, né? Depois ele começa a se aprofundar sobre a história, né? Faz rapidinho um pequeno resumo do filme. A partir deste parágrafo aqui, ele já começa a colocar a opinião dele. Então vamos lá. Toda essa história poderia facilmente cair num dramalhão mexicano, sem fim ou suar piegas. Mas a direção de Mehmet, aliada ao roteiro, felizmente impede isso de acontecer. O filme é repleto de momentos doces, ternos e até divertidos. Tudo se desenrola de modo natural e sem atropelos. O roteiro constrói bem os personagens e faz com que nos importemos com o protagonista, que nos mostra que não há maldade em seu coração. Não entenda que o roteiro é inovador ou algo inédito ou perfeito. Ele não é. O roteiro foi bem adaptado e os erros que comete são facilmente ignorados pela envolvente trama que se apresenta. A história entre pai e filha, buscando novamente a união e o fio condutor dessa linda história. A cena na qual os presos contam para a garotinha que estão doentes e revelam suas doenças é um exemplo das várias metáforas religiosas que o longa possui. Redenção, amor ao próximo, pecados são temas abordados de modo sutil e comovente. As atuações são soberbas da maior parte do elenco. Os destaques são o pai, que é vivido pelo excelente ator turco Aras Bulut, e a adorável filha, vivida por Nisa Sofia Aksokur, que irá arrancar muitas lágrimas com sua atuação. A química entre os dois atores é bastante genuína e bonita de se ver. O Milagre na Cela 7 é uma obra que se revela como uma linda reflexão sobre o perdão, a bondade e a empatia existentes nas pessoas, em tempos difíceis como o que vivemos. Filmes como esse servem para aquecer nossos corações e, quem sabe, nos dar um pouco de esperança. Milagres acontecem, né? Então aqui, este texto foi uma resenha deste filme. Então vocês perceberam como que é a organização do texto, né? A princípio, ele faz um pequeno resumo. A princípio, aqui ele faz um pequeno resumo sobre o filme. Em seguida, ele já começa a se aprofundar, ele começa a colocar questões mais, assim, como podemos dizer, críticas, né? Ele começa a fazer as críticas, e as críticas podem ser boas ou ruins, tá? Então, assim, a resenha, ela tem esse objetivo, escrever, o autor, o resenhista, ele vai escrever sobre um filme,
um livro ou uma peça de teatro, né? E ele vai mostrar para o leitor a visão dele deste filme, tá? Ele não conta totalmente o filme. Ele fala rapidamente o resumo, em seguida ele vai falando de algumas questões que ele achou importante de salientar, certo? Então, vamos voltar. Daí a gente vai, a questão A e a questão B, eu meio que já fiz na semana passada, tá? Naquele formulário. Agora, vamos para a questão C. O que você compreende pelo termo remake? Então, vamos prestar atenção. Make, em inglês, é fazer, né? Então, o que é um remake? Então, vocês vão escrever o que vocês acham que é um remake. Cite 5 características que são atribuídas ao filme, simples também. Cite ao menos 2 trechos do texto que são evidências de que o resenhista gostou ou não do filme. Então, você vai pegar características, né, trechos que ele colocou, que ele especificou o que ele gostou e o que ele não gostou do filme. Você pode colocar, tá? Qual foi o fato que modificou a vida dos personagens? O que aconteceu na história que foi ali o momento que fez uma mudança na vida dos personagens? Mesmo que você não tenha assistido o filme, lá na resenha ele fala, tá? Daqui embaixo, toda essa história poderia facilmente cair num dramalhão mexicano sem fim ou soar piegas, mas a direção, aliada ao roteiro, que é o texto, né, felizmente impede isso de acontecer. Então, o que ele está se referindo a esse isso? O que é isso que impede de acontecer? O que ele está se referindo quando ele fala o isso? Tá? Então, vamos lá. Depois, H. Um dos processos para evitar a repetição dos termos é a substituição por outro equivalente. Então, para você evitar a repetição, você substitui, aqui saiu riscado, mas dá para ver, né? É a substituição por outro equivalente. Observando o texto, que palavras ou expressões você sugeriria para substituir os termos a seguir? Se necessário, você pode consultar um dicionário. Então, soberba, ao invés de colocar soberba, uma atuação soberba, que palavra você colocaria? Genuína, qual pode procurar no dicionário, na internet, tá, gente? Coloca sinônimo da palavra genuína, sinônimo da palavra soberba. E você vai pegar uma palavra que você prefira. E, segundo o autor, os erros encontrados no filme comprometem o desenvolvimento da trama. Então, segundo o resenhista, o autor da resenha, tem alguns erros no filme, mas compromete, né, a trama de se desenvolver. Você vai fazer um comentário de acordo com o que você leu lá. Observe a definição a seguir sobre pessoas com deficiência. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Daí vai lá embaixo. Uma das personagens principais do filme tem deficiência intelectual e, portanto, não entende bem a situação e o ambiente que está vivendo. Olhando para o contexto social em que vivemos e para a estrutura dos locais que circulamos, podemos refletir se esses espaços que envolvem a cultura, a educação e o lazer são apropriados para a inclusão social da pessoa com deficiência e o atendimento de suas necessidades. Então, vocês vão pensar no onde vocês vivem, na escola, no bairro, quando você vai ao banco, quando você vai a um hospital, né? Quando você percebe uma pessoa com deficiência, você acha que tudo está apropriado? A nossa sociedade aceita, encaixa essa pessoa com deficiência de forma
de uma forma eficiente ou não? E você vai escrever. A gente pensa até na escola, né? Quando tem um aluno com alguma deficiência, a escola tem o preparo para receber essa criança, este jovem? Então, vocês vão refletir um pouquinho sobre isso e escrever, tá? Então, nessa semana, vocês vão fazer até a letra J, tá? Da C, quer dizer, até o J, tá bom? Escrevam na apostila, tirem uma foto e mandem lá no site pra gente, no Classroom, tá bom? Então, gente, hoje é só. Muito obrigada e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá?